Olá, boa tarde. Hoje é dia 16 de março e nessa edição nós vamos falar novamente sobre a situação do litoral norte. Caraguatatuba inicia uma força-tarefa após os estragos causados pela chuva. A cidade pode decretar estado de emergência a qualquer momento. E, excepcionalmente, hoje nós não vamos exibir o quadro O Band Vale Não Esquece, devido à situação delicada do litoral norte. O Band Cidade, primeira edição, está no ar. E a gente começa indo direto a Caraguatatuba, onde está a repórter Caroline Rossassi. Essa manhã ela acompanhou o trabalho da Defesa Civil na cidade. Caroline, boa tarde para você. Muito trabalho aí. Como é que está a situação aí em Caraguatatuba? Boa tarde, Nicoline. Boa tarde a todos. Sim, o trabalho de rescaldo continua aqui em Caraguatatuba. Membros do Instituto Geológico da USP e da Defesa Civil do Estado chegaram há pouco aqui na cidade. Eles vieram para avaliar a situação das casas que foram atingidas pelas enxurradas e pelos deslizamentos de terra. Ainda tem muita lama por aqui, mas a situação já é bem melhor do que ontem. Eu conversei com alguns moradores aqui do bairro Cantagalo, que foi um dos mais atingidos, e vários deles acabaram perdendo tudo. Veja aí. Vieram com uma picape e entraram aqui, foi jogando um por um, fazendo uma corrente e entrando dentro da picape. E aí é que a gente conseguiu sair daqui. E acabou perdendo tudo? Tudo. Não tem mais nada. Só acho que 2 casas que tem alguma coisa. O resto não tem mais nada. Pessoas de fora vieram com carro, com picape, com coisas, colocaram as pessoas dentro e nós abandonamos aqui o condomínio e viemos ontem para ver o que tinha acontecido, o que a gente conseguia salvar. O resto das pessoas perderam bem mais coisas do que eu. As equipes continuam fazendo trabalho de limpeza com o maquinário e a prefeitura já decretou situação de emergência para conseguir aí recursos na compra de medicamentos, alimentos e no aluguel de mais maquinário como caminhões e retroescavadeiras. Hoje o tempo tá bom aqui em Caraguatatuba, mas há mais previsão de chuva para esse fim de semana. Eu também falei com o vice-prefeito, que também é secretário de Trânsito, Segurança e Defesa Civil, o capitão Campos Júnior, e ele falou um pouquinho mais sobre o trabalho que está sendo feito hoje. Nós temos 2 situações bastante distintas. A chuva que já aconteceu e que provocou esses desalojamentos das pessoas e toda essa comoção municipal, porque de fato a inundação vem com lama, entra na casa das pessoas, elas perdem tudo, mobiliário, eletrodomésticos, documentos, etc. Essa é uma situação que já está sendo absorvida pela administração municipal, ou seja, toda a prefeitura, todos os secretários estão divididos em equipes justamente para resolver e atender essas questões que já aconteceram. O papel da Defesa Civil neste momento é tecnicamente identificar novas situações de emergência, novas situações de risco iminente, onde as pessoas precisam ser retiradas preventivamente. Pois é, daqui a pouco eu volto com mais informações daqui de Caraguatatuba sobre como as pessoas podem ajudar as famílias prejudicadas com as doações. Nicoline, voltamos com você por enquanto aí no estúdio. Ok, Caroline, até já. E ontem a repórter Sandra Riva esteve em alguns bairros afetados pela chuva. Muitas pessoas perderam praticamente tudo e tentam retomar a vida com o que sobrou. Durante coletiva de imprensa, o prefeito informou que irá pedir ajuda ao governo do estado. No início da noite, o casal vítima do alagamento no bairro Tinga, em Caraguatatuba, chegou ao abrigo no Centro Esportivo Municipal. Na bagagem, apenas documentos, contas e até a certidão de casamento, além de algumas roupas. Isso foi tudo o que conseguiram salvar da casa atingida pela enchente desta quarta-feira. A gente estava dormindo e a água começou a aparecer. Quando nós fomos ver, a cama estava ensopada. A única coisa que nós salvamos foi as roupas, o cachorro e a bike e alguns documentos precedentes, que é a nossa proteção. Foi assustador, deu medo, a gente temeu até perder a vida, porque entrou bicho dentro de casa, peçonhentos.
né? A água do esgoto entrou dentro de casa, junto com a água da chuva, então foi uma coisa horrível. Pelo menos 5 famílias, um total de 24 pessoas, entre elas crianças de 4 bairros da cidade, tiveram que deixar as casas. Receberam roupas, cobertores, produtos de higiene pessoal e comida. A todo momento, cenas de solidariedade. A população juntou o que tinha em casa para doar às famílias que precisam de ajuda, além de colchões, sacos e mais sacos cheios de roupas. A Gisélia, por exemplo, reuniu o que a família não usava mais e encheu o porta-malas do carro. Eu morava em São Paulo, eu já passei por muita coisa, então só aquele mesmo que já passou sabe como que é. E hoje eu tenho possibilidade de doar, fazer algo. E se você tem, se você não tem, pode tirar um pouquinho e doar. Eu acho que isso é importante, a gente precisa um do outro. No total, são 54 áreas de risco monitoradas na cidade. A maior parte em costas. Um dos bairros mais afetados foi o Cantagalo. Aqui, a terra do Morro Santo Antônio deslizou com a chuva e atingiu algumas casas até a metade. 6 famílias ficaram desalojadas. Em outras áreas da cidade, depois do temporal, a quantidade de lama assustou, como neste conjunto de casas no bairro Cidade Jardim. Depois dessa reunião com autoridades, a Prefeitura de Caraguatatuba vai decretar situação de emergência na cidade depois das fortes chuvas. Com essa medida, o município deve pleitear do governo do estado investimentos para as obras emergenciais. Nessa quinta-feira, nós vamos começar a analisar cada ponto que foi atingido, né, que são os 3 principais, e a partir daí nós vamos conseguir ter um planejamento e apresentar uma proposta para o estado ajudar a gente nessas obras emergenciais. O coordenador da Defesa Civil do Vale do Paraíba afirma que 25 famílias estão em casas de parentes. Foram feitos mais de 20 resgates de vítimas de alagamentos. Nesta quinta-feira, mais casas podem ser interditadas em áreas de risco. Vistoria técnica da condição de solo, feita pelos geólogos do Instituto Geológico, é um convênio com a Defesa Civil do Estado, passa a avaliar tecnicamente como é que está a situação dessas áreas, o risco que pode atingir essas casas e aí sim delimitar se tem mais residências para serem desocupadas ou não. Foram 180 milímetros de água nos últimos 3 dias, 160 apenas durante a madrugada de quarta-feira. Mas além das chuvas, o Corpo de Bombeiros alerta que a maré subiu mais de 1,5 metros e contribuiu para rios e córregos alagarem. Quando a chuva estava na sua intensidade máxima, coincidiu com a maré cheia de uma lua cheia, né? Então os fenômenos naturais que ocorrem naturalmente, eles se convergiram para uma parte mais crítica, o que naturalmente potencializou os riscos, né? Mais córregos começaram a ficar cheios, os alagamentos foram maiores em função disso. Bom, e a cidade confirmou há pouco que decretou o estado de emergência, então, em Caraguatatuba, para assim conseguir mais agilidade nos recursos junto ao governo do estado. Vale lembrar também que a rodovia dos Tamoios foi liberada ainda ontem à tarde, depois de ficar mais de 12 horas bloqueada devido a deslizamentos de terra na serra. Nesse período, os motoristas tiveram que utilizar a Oswaldo Cruz ou a Mogi Bertioga para fazer a ligação Vale e Litoral. E no próximo bloco, moradores de Caraguatatuba contam com a solidariedade das pessoas. O Band Cidade volta em instantes, direto do ginásio que acolhe as pessoas e as doações em Caraguatatuba. Agora 1 da tarde, mais 3 minutos.